Olá, segundo ano. Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de biologia? Lembre-se que vocês precisam utilizar o Aplique-se, ok? Nesse momento vamos estar fazendo uma recordação, recordando o que nós aprendemos na nossa última aula. Bom, na primeira aula que nós tivemos de biologia, nós olhamos vários seres diferentes naquela figura, lembra? E nós chamamos isso de biodiversidade. Nós também falamos na nossa primeira aula a diferença entre teoria e lei. Você lembra? Não? Então vou explicar um pouquinho. Teoria é todas as hipóteses que são feitas sendo observado um fato, só que essas hipóteses não podem ser comprovadas cientificamente, ok? Quando as hipóteses, o fato, tem experimentos, é comprovado cientificamente, ele é chamado de lei. Então, a diferença entre teoria e lei é que teoria não pode ser comprovado cientificamente e lei tem as suas comprovações científicas, ok? Na nossa primeira aula também, nós aprendemos que a biologia ela não consegue responder tudo sozinha como ciência. Então, ela utiliza física, química, paleontologia, astronomia, várias outras ciências para que ela possa ter uma base para responder as nossas perguntas. Na nossa primeira aula, então, nós começamos a estudar sobre a origem de todo o universo. E nós vimos que mais ou menos há 13 bilhões de anos atrás, o nosso universo era um só. Todos os planetas estavam reunidos em uma só grande bola. Só que essa grande bola, aos nossos olhos, nada mais é do que uma pontinha de uma agulha. E aí nós sabemos, pelas teorias científicas, que ele foi expandindo, 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 crescendo, até que teve uma grande expansão, uma grande explosão. E dessa grande explosão surgiram então os planetas, inclusive o nosso planeta Terra. Nós vimos também que com esta grande explosão sobraram restos, poeiras, chamadas de nebulosas. E essas poeiras, há milhões de anos atrás, foram se reunindo e formaram o que hoje nós chamamos o Sol. E também nós aprendemos que dentro do Sol nós temos alguns gases, mas os mais importantes é o hidrogênio e o hélio. E esses dois gases, quando eles se chocam, quando eles se fundem, quando eles se unem, eles formam uma grande explosão. E essa grande explosão é o que gera os nossos raios solares, que chega até aqui na Terra e nos dá esse calorzinho bom e permite a vida em todas as suas formas aqui na Terra. Nós aprendemos também na nossa primeira aula que havia um pequeno planeta que estava na mesma órbita da Terra, chamado de Theia. E esse planeta, ele então, tendo a sua rotação próximo à Terra, ele entrou no planeta Terra, ele se chocou com o planeta Terra. E quando ele se choca com o planeta Terra, ele permite que haja fragmentos da Terra, pedaços da Terra se soltam. E esses pedaços da Terra, então, se unem e é o que somos chamados de hoje de Lua. E aí nós vimos que a Lua ela tem os mesmos componentes químicos do que o nosso planeta Terra. E também foi dito que aqueles buracos, as crateras que existem na Lua, é que a Lua, tadinha, continua sofrendo vários choques de meteoros, de outros asteroides, e por isso ela tem aquelas crateras, ok? Lembrando que nós estamos estudando as teorias científicas, tá? Porque nós temos as teorias religiosas, que nós falamos, né? Sobre o criacionismo, onde Deus criou tudo o que está. Temos as teorias filosóficas, onde alguns filósofos acreditavam que a Terra era o centro de todo o sistema solar e tudo, Sol, todos os outros planetas giravam em torno dela. Mas como nós somos da biologia, nós estudamos fatos científicos, nós estamos então estudando a teoria científica de origem da Terra, ok? Quando
Quando nós olhamos hoje algumas imagens e vemos lá a dona Vaquinha com seu bezerrinho, lógico que nós sabemos que esta vaca teve um relacionamento com o senhor boi e desse relacionamento amoroso surgiu então o nosso bezerrinho, que levou um tempinho na sua gravidez e agora nasceu. Quando nós olhamos os peixinhos, né, nós também sabemos que a dona Peixinha com o senhor Peixinho tiveram o seu relacionamento e daí vieram os novos peixinhos, que poderiam já sair como peixinhos ou como ovinhos. Quando eles saem como peixinhos, a gente chama de levinos, ok? Ah, e nós também sabemos, né, que o senhor Galo e a dona Galinha tiveram um relacionamento amoroso e desses relacionamentos a dona Galinha coloca ovos. E passados-se alguns dias, esses ovos são chocados e esses ovos então geram o que nós chamamos de pintinhos, que depois vão crescer e vão se formar a galinha e o galo. Tranquilo, isso nós conseguimos visualizar. Quando nós vemos também duas borboletas unidas, elas estão ali num ato de amor. E esse ato de amor, nós sabemos que vão gerar o que nós chamamos de ovinhos. Então, primeiro vão gerar os ovinhos, desses ovinhos vão sair as larvas, desses larvas, então, vão sair aquelas nossas horrendas, que muitas pessoas não gostam, que são as lagartas. Essas lagartas vão crescer e formar dentro de um casulo. Dentro deste casulo, elas vão sofrer o que nós chamamos de metamorfose. E depois da metamorfose, a borboleta já está pronta para sair. E agora é uma borboleta adulta que vai estar encontrando o seu amor para novamente fazer todo o ciclo que nós conhecemos. Ok? E quando nós olhamos também um ser vivo, um ser humano, é a mesma coisa. Nós sabemos que o seu papai e a sua mamãe, eles tiveram um relacionamento e este relacionamento de amor gerou você, como gerou todas as espécies. Bom, isso é fácil de se observar, mas não era há muitos anos atrás. Então, quando nós ainda perguntamos, mas como é que surgiu a primeira vaca? Como é que surgiu a primeira borboleta? E o primeiro peixinho, de onde veio? E como é que pode ter tantas espécies diferentes no planeta? Como é que são essas novas teorias? Então, o que nós vamos estar falando agora são as teorias a respeito da origem da vida. E é de arrepiar o cabelo algumas teorias. Bom, a primeira teoria, que é uma teoria muito aceita, e é aceita pela fé, é aquela teoria que diz que Deus criou tudo que existe no planeta Terra da mesma maneira que está até hoje, ok? Então, diz a palavra de Deus que Deus olhou para a terra era sem forma, a terra era vazia, e aí Deus disse, haja luz. E Deus disse, haja os animais, haja árvores, e Deus foi formando tudo do jeito que existe. Existe também a teoria indiana, né, que diz que foi o deus Brahma, esse deus aí de 3 faces, que foi ele que deu origem a todos os planetas e toda a vida na Terra. Quando nós olhamos essas teorias, elas são teorias que têm relacionadas a ela o sobrenatural, a presença de um ser supremo. São teorias, porque a gente não tem fatos concretos. Apesar de se acreditar pela fé, nós não temos fatos concretos. Por isso, essas teorias são chamadas de teorias do criacionismo. Houve uma criação, ok? Existiram cientistas que começaram a observar, então, a presença de ratos. E olha como é que foi interessante. Um monte de roupas sujas em determinado local, com restos de comida. Passaram-se mais ou menos 20 dias e o cientista olhou e aquela roupa suja com resto de comida deu rato. Ratão, ratinhos e vários ratos diferentes. Nossa, aí o que o cientista pensou? Lógico, muito inteligente. Ele pensou, roupa suja, mais grãos de trigo, mais
21 dias, mais ou menos, surgem ratos. Então ele achou que de uma matéria sem vida, como a roupa suja, poderia surgir os ratos e poderia surgir outros seres. Essa teoria foi até defendida por um grande filósofo, que hoje ainda é considerado como um grande filósofo, chamado de Aristóteles. Ele também acreditava que uma matéria sem vida poderia dar origem à vida. E esta teoria é chamada de abiogênese, ok? Esse A na frente significa negação. Como bio é vida, significa sem vida. Gênese é origem. Então, vamos de trás para frente, origem da vida sem a presença de uma outra vida, ok? Então, a biogênese é a teoria que nos diz que os seres vivos podem surgir de uma matéria bruta, de uma matéria inanimada. Em 1668, muitos anos depois, porque a teoria da abiogênese prevaleceu durante muitos anos, Francisco Redi, ele fez uma outra teoria. Ele colocou um frasco aberto e ele observou que as moscas entravam nesse frasco. Quando ele olhou o frasco estava cheio de moscas. Ah, então olha só. Quer dizer que a carne poderia dar origem a moscas? Mas aí ele fez uma segunda experiência. Ele botou a carne e colocou no frasco uma gaze. E olha o que aconteceu. Quando ele foi observar, as moscas não estavam na carne. Por quê? Ah, lógico, né? A gaze impedia a entrada das moscas. Porém, ele observou que as moscas eram atraídas pelo cheiro da carne. Então Francisco Redi, ele começou a pensar, bom, não é que matéria bruta, sem vida, possa dar origem a outros seres vivos. Mas os seres vivos já existentes podem ser atraídos, como os ratos foram atraídos por aquela roupa suja e comida, ok? Ele chamou essa teoria, então, de biogênese. Bio, vida. Gênese, origem. Então, origem de uma vida através de uma outra vida pré-existente. Em 1860, então, aparece Louis Pasteur. E Pasteur fez uma teoria muito legal, ou melhor, ele comprovou a teoria da biogênese. Bom, ele pegou um frasco e colocou dentro desse frasco um líquido nutritivo, um líquido cheio de nutrientes, cheio de proteínas. Em seguida, olha o que ele fez. Você sabe, né, que o frasco de vidro, quando muito aquecido, ele derrete. Ainda mais esses frascos de laboratório. Então o que ele fez? Ele pegou o fogo e derreteu o gargalho do frasco. Ele esticou esse gargalho. E aí colocou o líquido que estava no interior e começou a ferver esse líquido. O líquido que estava no interior do frasco, com o pescoço alongado, não apareceu nenhum micro-organismo. Quando ele, então, quebra esse frasco, aí sim surgem micro-organismos no caldo e o líquido se tornou contaminado. O que Pasteur aí conseguiu descobrir para a gente? Bom, ele descobriu o seguinte, que o calor é capaz de esterilizar. O que é esterilizar? É eliminar todas as formas de vida. Então, quando ele colocou este caldo para ferver, a fervura esterilizou esse caldo. Então, quer dizer, a fervura matou qualquer ser vivo, qualquer micro-organismo que estivesse ali dentro. Como manteve esse pescoço alongado, os micro-organismos que tentavam entrar, eles eram então barrados, mas aqui, ó, mais ou menos neste lugar. E aí, como o caldo ainda estava fervendo, eles não conseguiam chegar aqui. Quando ele
quebra então esse frasco, quebrou o frasco, agora sim, os micro-organismos que estavam no meio ambiente, eles podiam então estar entrando, porque o caldo agora já estava frio e aí os micro-organismos poderiam entrar, ok? Então vamos prestar atenção. Quando nós estamos em nossa casa e nós esterilizamos todo o material, quando uma mamãe esteriliza uma chupeta, esteriliza uma mamadeira, quando a nossa comida é fervida, quando o nosso arrozinho é cozido, o que nós estamos fazendo? Nós estamos esterilizando, nós estamos matando todas as formas de vida, ok? Agora preste atenção. Se eu deixar a tampa da panela fechada, esse alimento continua estéril. Porém, se na hora que eu vou lá pegar o meu arrozinho, se na hora que eu vou pegar o meu feijão, se na hora que eu abro alguma coisa e deixo a tampa aberta, os micro-organismos do meio ambiente invadem. Então, Luiz Pasteur ele explicou o seguinte, que os micro-organismos, os seres, já estavam no meio ambiente e que eles precisavam apenas de um alimento para que eles pudessem, então, estar se desenvolvendo. Ok? Essa teoria, então, é a biogênese, que foi confirmada por Louis Pasteur. Você não existe? Você só existe porque existe seu pai e sua mãe. Seu pai e sua mãe só existem porque existem os seus avós. Seus avós só existem porque existem os bisavós. Os bisavós só existem porque existem os tataravós. E os tataravós só existem porque existem pessoas muito, muito, muito que vieram antes deles. Ok? Até aqui, tudo bem? Show! Mas eu preciso que vocês leiam o caderno de orientações, da página 9 até a página de número 12, ok? Não esqueçam, esse caderno é importante para complementar as nossas aulas. Ah, e você vai ter um exercício numa folha separada. Faça o exercício que está na folha anexa e até a nossa próxima aula. Se cuidem, hein? Um beijão!